eu vou retomar aquelas considerações tal sobre a arte pré-histórica e vou terminar. Quer dizer, hoje eu não vou me alongar muito, eu vou me referir justamente a um sítio pré-histórico, artístico pré-histórico, que se encontra naquelas regiões que nós começamos a conversar da última vez, aquela região chamada de Franco-Cantábrica. Qual é a região Franco-Cantábrica? É uma região que abarca atualmente a Espanha e a França, que fica ali relativamente em torno dos Pirineus. Você tem aquela cadeia de montanhas que separa a Espanha da França, e do lado espanhol atual e do lado da França apareceram as manifestações artísticas tal, que tinham características extremamente semelhantes. De tal maneira que a última vez nós falamos na pintura das cavernas de Altamira. E hoje eu vou me referir a uma caverna existente na França, numa região mais ou menos sudoeste da França, quer dizer, mais ou menos, quase o centro da França, mais efetivamente para o oeste. Numa região francesa, num departamento, que se chama Dordogne, e perto de um pequeno vilarejo de uma cidade cujo nome é Montignac. Nessa região, em 1940, porque esses sítios pré-históricos, eles foram encontrados muito recentemente. Por exemplo, a caverna de Lascaux, ao qual vou me referir hoje, ela foi encontrada por acaso em setembro de 1940, logo ali no início da Segunda Guerra Mundial. E foi um acaso, tanto quanto Altamira foi um acaso, quer dizer, e foram encontrados também muito recentemente. A história da descoberta da caverna de Lascaux é muito conhecida, tal, quer dizer, era um jovem francês de 17 anos, chamado Marcel Ravidat, e como todo francês, só convivia com animais domésticos, então com gatos, com cachorros e tal. Então, o Marcel Ravidat, ele saiu com seu cãozinho, com seu cachorrinho, para passear ali próximo a Montignac, e o seu cachorrinho começou a perseguir um coelho, e o coelho entrou num buraco, e o cachorro, o cãozinho do Marcel Ravidat, acompanhou o coelho. E o Marcel Ravidat, muito preocupado, já que o cãozinho não voltava, ele pegou uma pedra e atirou no interior daquela caverna, e daquele buraco, e ele percebeu que o buraco era muito profundo. Foi assim, em setembro de 1940, que foi encontrado um sítio artístico pré-histórico do período paleolítico formidável, com características artísticas e culturais realmente excepcionais, na França, no departamento da Dordogne, em setembro de 1940. Porque aí o Marcelo Ravidat, que é esse jovem, na época ele tinha 40 anos, de fato aí houve dois acasos. Eu vou me referir ao segundo acaso daqui a um minuto. Depois ele volta com alguns amigos e aí ele entra na caverna e aí descobre o sítio arqueológico tal pictórico de Lascaux, portanto, em setembro de 1940. O segundo acaso é que a Segunda Guerra Mundial havia começado, a Alemanha nazista havia ocupado a França e um especialista em arte pré-histórica, que é o Abad Boyle, fugindo dos nazistas, tal, ele era antinazista, ele foge da cidade de Paris e ele se refugia no sul da França. E o Abad Boyle era um grande especialista em arte pré-histórica franco-cantábrica. De fato, esse padre, quer dizer, esse Abad, ele era um grande especialista na pintura pré-histórica e ele estava na região. Esse foi o segundo acaso. Tal. Então, o Abad Boyle, quer dizer, depois do coelhinho, depois do cachorrinho, depois do Marcelo Ravidat, depois dos amigos do Marcelo Ravidat, foi o Abad Boyle que entrou em Lascaux. E aí ele descobriu realmente, ele era um especialista, um grande especialista na arte pré-histórica, tal, e aí ele logo percebe a preciosidade que havia sido descoberta por um acaso. O que ocorreu? Isso ocorreu em setembro de 1940. Em 1948, Lascaux ela é aberta à visitação pública e aí houve uma consequência realmente muito ruim, porque o número de turistas que visitava Lascaux por dia era absurdo, quer dizer, era mais de 1.000 turistas por dia em Lascaux, e é claro que o sítio de Lascaux primeiro começou a ser saqueado, a ser roubado, justamente para esses turistas que afluíam de uma maneira extraordinária, e depois, por causa do grande afluxo, por causa de sua respiração tal,
do dióxido de carbono e tal, isso começou a afetar efetivamente as pinturas. Então, e no final dos anos 50, devido à luz artificial, porque com esse grande afluxo de turistas, era evidentemente a caverna é escura, tal, você tinha que usar a luz artificial. E as pinturas começaram a ficar esverdeadas, porque essa luz artificial produzia algas, imagina, sobre as pinturas, chamada doença verde. E aí o ministro da cultura francês, é um escritor francês, tal, era um escritor francês, tal, célebre, tal, que era ministro da cultura era o André Malraux, era o ministro da cultura do general de Gaulle. Em 1963 ele proibiu o acesso das multidões à caverna. Quer dizer, a caverna está fechada para os não especialistas, quer dizer, quem foi historiador da arte, pesquisador, etc., tal, especialista em pré-história, amigo do presidente da República, tal, esses caras, eu acho que têm condições ainda de entrar em Lascaux. Ainda é possível que esses caras entrem em Lascaux, mas desde 1963, para o grande público, Lascaux está fechada. Aí, nos anos 70, na França, começou-se a construir Lascaux II, quer dizer, eles fizeram ali em Montignac, na realidade próximo à Grota de Lascaux, um facsímile, quer dizer, uma pintura facsimilar de Lascaux. Quer dizer, ali não está presente, evidentemente, não estão presentes todas as figuras de Lascaux, mas grande parte delas. Então, a gente não consegue entrar na Grota de Lascaux, mas consegue ver as pinturas reproduzidas numa Lascaux II, numa simulação da caverna de Lascaux, tá certo? E a Lascaux II foi aberta em 1983. Então é isso, quer dizer, a Lascaux foi descoberta por um acaso, com Marcel Ravidar, que era um jovem que habitava ali o pequeno vilarejo, que ainda continua pequeno vilarejo, ali na região da Dordogne de Montignac. Pois bem, o que ocorre é que algumas coisas, algumas informações sobre Lascaux nós temos de uma maneira muito segura, algumas de uma maneira relativamente segura, e outras nós só podemos levantar hipóteses. São algumas hipóteses, os significados, as significações, o que os artistas pré-históricos efetivamente atribuíam àquelas imagens, são apenas conjecturais, quer dizer, nós podemos simplesmente avançar algumas conjecturas. O que nós sabemos relativamente bem? A datação, a data, devido ao carbono 14, porque no interior da caverna de Lascaux, foram encontrados materiais e, sobretudo, encontradas madeiras queimadas, tal, porque os artistas pré-históricos, eles precisavam de luz, evidentemente, para fixar aquelas imagens nas paredes das cavernas. Quer dizer, trata-se de uma arte parietal, tá legal? De uma arte rupestre. São pinturas, e não só apenas pinturas, são também gravações, quer dizer, eles gravaram, quer dizer, eles utilizaram objetos pontiagudos para gravarem as imagens nas paredes da caverna calcária. Quer dizer, são pinturas e gravuras, então tem gravações também. Tá? Como essas gravações eram feitas com uma pedra muito cortante, quer dizer, que é o sílex, com pontas de sílex, ou então com chifres de rena. Olha, a rena, aqueles pedaços dos chifres de rena, eles usavam efetivamente nas suas armas, tal, nas pontas de lança, nas azagaias, tal, mas também para fazer incisões nas paredes calcárias. Bom, então, não são apenas pinturas, mas também há formas gravadas. Bom, olha, o que ocorre é que no interior dessas cavernas foram encontrados vestígios, sobretudo lenhas queimadas, que foram estudadas ali pelo carbono 14 e se constatou que a caverna de Lascaux, está aí um desenho da caverna de Lascaux, ela foi frequentada pelos homens pré-históricos entre 17.200 a.C. a 15.000 a.C. Quer dizer, o período de Lascaux quer dizer, a pintura de Lascaux, quer dizer, esse acervo pictórico e artístico de Lascaux deve ter sido produzido em torno de 17.000 a.C., que do ponto de vista da pré-história chama-se o período madaleniano, tá legal? Do ponto de vista da pré-história, do período paleolítico, tal, entre 17.000 a.C. em 15.000 a.C. Quer dizer, isso a gente sabe, a gente conhece,
de uma maneira relativamente segura. Quer dizer, em torno de 17 mil a.C. é que essas pinturas e essas gravações elas foram feitas nas paredes da caverna de Lascaux. E o que a gente sabe também, de uma maneira muito segura, é a fatura artística, a técnica. É como, na realidade, os artistas pré-históricos, que eram artistas extremamente habilidosos, grandes desenhistas, grandes coloristas, grandes animalistas, são os maiores pintores de animais da história, tal. Eu vou mostrar para vocês, tal, e vocês vão ver ali a qualidade das pinturas e a qualidade dos desenhos. A técnica utilizada, nós também conhecemos de uma maneira extremamente minuciosa. E a técnica é a que é utilizada até hoje. Quer dizer, do ponto de vista da técnica, a história das artes tem alguma particularidade. Quer dizer, uma técnica artística, ela efetivamente não substitui a outra. As técnicas utilizadas pelos pintores de Lascaux, vocês utilizam até recentemente. Por exemplo, a utilização de pincéis de todos os tipos, de todas as dimensões, tamanhos. E os caras faziam pincéis, por exemplo, de crinas de cavalo e pelos de animais, está vendo? Você pode utilizar e fazer pincéis de não importa que dimensão. Por outro lado, o trabalho com as incisões, feitos com chifres de rena, com pontas de sílex, tal, diretamente sobre o muro. Ou então a fixação das cores com as mãos, ou então a utilização da técnica do sopro, que em francês chama soufflé. Pega um canudinho oco, pode ser um osso oco ou um pedaço oco de madeira, coloca-se o pigmento diretamente no interior desse canudinho e sopra sobre a superfície, no caso específico, sobre a parede calcária das cavernas de Lascaux. Então, essa é uma técnica do sopro que vocês também utilizam. Então, o pincel, o sopro, as mãos, também, e outros procedimentos que são utilizados até hoje. Quer dizer, na história da arte, há esse aspecto, essa característica que é extremamente curiosa, em que as novas técnicas, elas não substituem as antigas. Eu tenho certeza que vocês continuam utilizando esses procedimentos, além de outros, evidentemente, que apareceram, tanto quanto os grandes artistas da pré-história e da pré-história de Lascaux utilizavam. O pincel, os dedos, as mãos, tá legal? As incisões, o sopro, tá? E várias outras técnicas utilizadas pelos artistas pré-históricos, mas que efetivamente não apareceram no caso específico da caverna de Lascaux. Bom, e o que nós temos aqui é um desenho da caverna de Lascaux, tá legal? A caverna de Lascaux, ela é relativamente pequena, ela tem apenas 250 metros de extensão, quer dizer, ela é pequenininha. Ela é menor ainda do que Altamira. Altamira já não era muito grande e tal, e Lascaux ainda é menor que Altamira. A entrada da caverna de Lascaux, ela se dá justamente por aqui, ó. É o mesmo local onde o coelhinho entrou, o cachorrinho do Marcelo Ravidar entrou, Marcelo Ravidar entrou, os amigos dele entraram, o Badiabé entrou, depois 1000 pessoas por dia entravam. Quer dizer, é justamente a entrada aqui. Aqui, olha, tem uma sala maior, que onde parece que se encontram as melhores qualidades das pinturas em Lascaux, chama-se a Sala dos Touros. Está vendo aqui, ó? Sala dos Touros. Então, a entrada por aqui, tal, e aqui tem um espaço mais amplo, que é a Sala dos Touros, tá? Aqui, ó, justamente, se comunicando com a Sala dos Touros, tem o divertículo axial. O que é divertículo? O que significa divertículo? Divertículo significa caminho estreito. E por que esse caminho estreito, ele é axial? Ele é axial porque ele se dispõe num eixo. Olha aqui, em relação à Sala dos Touros. Estão vendo aqui a Sala dos Touros? Aqui você tem o divertículo axial. E aqui, ó, esse divertículo axial, ele efetivamente é muito mais estreito que a Sala dos Touros e ainda ele vai se estreitando ainda mais. Então, é isso. Então, aonde se encontram as pinturas? Primeiro, se encontram na Sala dos Touros e aqui no divertículo axial. Eu volto a dizer que divertículo quer dizer caminho pequeno. E por que axial? Porque ele se dispõe num eixo em relação à Sala dos Touros. Aqui, ó, à direita, esse espaço aqui é chamado de passagem. E as pinturas na passagem, elas estão muito estragadas. E por que elas estão estragadas? É porque aí havia uma corrente de vento. Se me perguntarem por que havia uma corrente de vento, eu vou dizer que eu não sei. De qualquer maneira, passava-se aí muito vento e tal, e as pinturas na passagem foram estragadas. Aqui é a nave, que é uma expressão que vem da arquitetura religiosa das igrejas, né, aquele espaço interno. Aqui é uma nave, e depois na nave
Aqui, olha, o divertículo, quer dizer, o corredor vai se afinando cada vez mais, até que você chega ali no divertículo dos felinos, é muito estreitinho, muito baixo, de dificílimo acesso e tal, e a qualidade das pinturas do divertículo dos felinos é inferior, quer dizer, muito baixinho. Olha, percebo que ali, na realidade, quando você avança sobre a nave e tal, e ali eu vou mostrar as pinturas da nave, ali no divertículo dos felinos, você já sabe por quê, porque ali havia pinturas de felinos, tá? Felinos, animais e tal, e ali ela foi se estreitando. Aqui à direita é a absíde, que é uma expressão que também vem da igreja, quer dizer, a absíde é aquele espaço semicircular atrás do altar. A absíde, aqui na absíde, há mais de 100 pinturas, entre as quais se destaca uma pintura extraordinária do cavalo preto, tá legal? Aqui na absíde. Aí depois, você vai na absíde, esse corredor vai se estreitando e há uma descida acentuada de 5 a 10 metros, então aqui de tal maneira que a gente atinge o poço. Aqui no poço, olha, tem uma representação, eu vou mostrar para vocês, é muito curiosa em Lascaux, porque é a única pintura de Lascaux em que há composição. O que significa composição? Em que as figuras se relacionam. É porque durante todas as pinturas de Lascaux, nos outros espaços da pintura de Lascaux, as figuras se sobrepõem de tal maneira que não há relação entre elas. Eu vou mostrar para vocês tal. Quer dizer, na realidade, as representações, elas são mais caóticas do que ordenadas, com exceção do poço. E no poço, justamente aqui depois da absíde e tal, você tem uma descida aqui bem acentuada, tal, de quase 10 metros, você vai descendo aqui. Ali no poço também, é uma grande novidade na pintura de Lascaux, há uma representação de uma figura humana. Porque todas as figuras representadas em Lascaux são representações de animais, com exceção de uma no poço, que é uma representação de um xamã ou de um feiticeiro. É muito difícil a gente saber o que está sendo representado ali, tá legal? E a outra característica da representação que está no poço, que se chama flecha da absíde. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco por que se chama, inclusive, flecha da absíde. Aqui no poço há uma composição, há uma história. Quer dizer, as figuras, representações, elas efetivamente se relacionam. Então esse é o desenho da caverna de Lascaux. Tá vendo? Você tem a entrada com as salas iniciais, a sala dos touros, o divertículo axial, a passagem em que as composições, as pinturas estão muito estragadas, a nave, depois vai estreitando lá em cima o divertículo dos felinos, à direita a absíde e o poço, onde há essa representação ímpar, quer dizer, essas pinturas ímpares, essas pinturas extremamente especiais em Lascaux, que eu vou mostrar no final, que, na realidade, há uma representação de um feiticeiro, quer dizer, é uma representação de um ser humano. Tá legal? Então é isso daí. Bom, vamos começar aqui em Lascaux, justamente pela entrada de Lascaux, que é a Sala dos Touros. Essa aqui é a Sala dos Touros, ela é ampla, tal, ela é quase uma rotunda, você tem um grande espaço interno, e que nós estamos vendo ali uma pessoa desenhando as pinturas que estão sobre a parede de Lascaux, ali na Sala dos Touros. Quais são os animais retratados em Lascaux? Com exceção desse daqui que ninguém consegue identificar, vocês estão vendo? Aqui é um licórnio, é um animal fantástico, ninguém sabe que animal é esse. Olha aqui, olha, depois eu vou mostrá-lo em detalhe. Um animal, esse aqui é uma invenção, isso aqui foi um delírio de algum pintor pré-histórico em Lascaux. Ninguém consegue identificar esse animal. É um licórnio, licórnio não existe. Existe licórnio? Não existe, não. Tal, mas tem ali, ó, um licórnio. Há algumas explicações, realmente, por que os caras retrataram um animal inexistente ali, mas nenhuma dessas explicações é convincente. Bom, com exceção do animal fantástico, que não existe, que é uma pura invenção, os animais retratados em Lascaux são geralmente bovídeos. Por que bovídeos? Pela seguinte razão, porque são bois, são vacas, são bisões, e um animal que não existe mais desde o século XVII, que é o chamado auroque. Auroque é um bovídeo, mas é um bovídeo que desapareceu. Então, são vacas, touros, bisões e auroques. Cavalos, há muitos cavalos em Lascaux, nós estamos percebendo aqui, olha, cervos, muitos cervos,
Um urso. Urso é só um. Existe representação de um urso. É porque nesse período na Europa, no período da última glaciação, havia uma mistura ali de animais que hoje habitam regiões tropicais e animais polares, né? Então você tinha urso e rinoceronte. Tem também um rinoceronte, nós vamos ver aqui no poço, tal, e é isso, tal. E há uma predominância, efetivamente, de cavalos, de cervos ou cervos, galhados, como nós percebemos ali, e de bovídeos. Os bovídeos, que são os ouroques, os bisões e os bois. Bom, aqui nessa pintura, aqui começa com esse animal fantástico, que é um licórnio. Vocês estão vendo aqui tem um grande cavalo, um cavalo vermelho. Aqui um boi, tá vendo? Tal. Aqui um outro boi. E aqui, ó, entre esses dois bovídeos, aqui há uns cervos galhados e esse cavalo magnificamente representado aqui. Tem um cavalo que se encontra. Agora, o que nós percebemos é que as figuras se justapõem. Por exemplo, esse cavalo vermelho com a cabeça preta, ele se coloca sobre o touro, quer dizer, ele está cobrindo o touro, tá vendo? E não há, por outro lado, uma direção muito bem definida do movimento dos animais, quer dizer, eles se movem em direções opostas. Ocorre que na sala dos touros, todas as figuras, elas são pintadas, elas não são gravadas. E por que elas são pintadas e não são gravadas? É pela seguinte razão, é que com a infiltração de água e a decomposição da argila, a argila se cristalizou numa forma geológica chamada de calcita. E com a calcita você não consegue fazer incisões. Então a sala dos touros, e nesse ponto de vista ela se particulariza no interior, justamente dessa grande galeria, desse grande museu, um dos maiores museus de arte da história da humanidade, especializada efetivamente em animais, não há, e isso particulariza a sala dos touros, é que aí não há gravações, elas apenas são pinturas, tá legal? E de que maneira eram feitas essas pinturas? Como eu disse para vocês, os pintores do Paleolítico, os pintores de Lascaux, eles utilizavam tanto os pincéis quanto as mãos e quanto a técnica do sopro. Mas a paleta, quer dizer, as cores empregadas em Lascaux eram extremamente limitadas. Eles basicamente empregavam 3 cores. Ou era a cor vermelha, a cor preta e a cor amarela, que era um ocre, e eles misturavam essas cores. Eles não utilizavam o branco, não utilizavam o verde e nem utilizavam o azul. Quer dizer, a superfície que foi verde aí foi o resultado de degradação das pinturas devido ao grande afluxo de turistas depois de 1948. Então, efetivamente, em Lascaux, a paleta, para usar a expressão bem contemporânea, evidentemente, era extremamente limitada. Mas havia uma composição entre essas cores de uma maneira extremamente sábia, de tal maneira que a gente pode definir as pinturas de Lascaux como policromáticas, embora a paleta fosse extremamente reduzida, porque é por causa das tonalidades, a maneira como os caras conseguem efetivamente trabalhar essas cores e misturar essas cores de tal forma que você consegue tonalidades diversas numa paleta extremamente reduzida.